Olá, pessoal, bem-vindos ao programa Arraste uma Cadeira. Aqui a gente vai falar de vários assuntos, a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de política, a gente vai falar de entretenimento, vários assuntos que com certeza vão interessar vocês. Então, você que está no computador, você que está na televisão, você que está no celular, se ligue aí, que hoje a gente tem um convidado especial, Fernando Baltazar, ele que é jornalista, produtor de jornalismo e está atuante na área há mais de 30 anos. E tem experiência em campanhas políticas e acompanhamento da política nacional e internacional. Hoje, está residindo em Lisboa, aonde administra sua produtora de conteúdos e trabalha para diversos jornalistas que estão espalhados em diversos países. E hoje ele está aqui conosco para falar da importância das eleições de 2024. Para mim, essas eleições são as mais importantes das últimas décadas, não só no Brasil, quanto no mundo. Fernando, agradeço demais a você, é uma honra estar aqui fazendo esse programa, até porque você é um cara que não é de dar entrevistas, você é um cara que trabalha mais por detrás das cortinas, no backstage, então, para mim é uma honra estar aqui com você. Garanto que o pessoal aí que você tem contato, que você comanda, também vai ficar surpreso de ver você aqui comigo. Obrigado por essa entrevista, Fernando. Ô, Hermete, eu que te agradeço pela oportunidade de estar nesse programa sensacional, criado por você e pela sua mãe. Arraste uma cadeira com essa proposta tão bacana, que é de um bate-papo entre pessoas, né? É aquela coisa meio que de casa, né? Arraste uma É, cadeira, senta aqui, vamos conversar um pouco. E realmente eu não sou uma pessoa de dar entrevistas, não. Eu gosto mesmo de trabalhar no backstage, produzindo diversos jornalistas em várias partes do mundo, diversos programas. Mas quando eu recebi o seu convite, Ahmed, para mim foi uma honra. Foi assim, eu não tive que pensar duas vezes. Na mesma hora, meu inconsciente já aceito, claro que eu aceito. Porque com o Hermete é um programa criado por ele, pela doutora Daisy, é um programa de família, de pessoas honradas, de pessoas sérias, de pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com o bem-estar da sociedade. Não são pessoas bélicas, não são pessoas de guerra, são pessoas simples, na maior simplicidade de querer bem. Então, da mesma maneira, Hermete, que eu sei que você me quer bem, você sabe, eu quero bem a muito. você, a sua mãe, a toda a sua família. Obrigado, Fernando. Olha, realmente eu fico muito feliz de você estar aqui comigo e é recíproco o sentimento. Mas assim, eu queria que você, Fernando, falasse um pouquinho da sua vida, das suas origens, né? Onde você nasceu, com que você já trabalhou, fazer um resuminho aqui pra gente, além do resumo que eu já dei aqui pro pessoal. Eu acho que o pessoal vai gostar de saber, né? Essa vai ser uma coisa mais íntima que você vai poder mostrar pro pessoal que está em casa. Pô, que bacana essa oportunidade, Hermete, que bacana. É porque normalmente a gente só fala do factual, né? Do fato que está acontecendo nesse momento, das repercussões desses fatos. E a minha vida é uma vida de produtora, uma vida de uma pessoa que sempre gostou de produzir. Eu comecei muitos anos atrás, muita gente que está assistindo essa sua live nem vai lembrar, mas eu era produtor do Velho Guerreiro, do Chacrinha, trabalhei com cinema, iniciei minha carreira aprendendo cinema, ainda era preto e branco. E muita coisa que eu fiz, diversas emissoras que eu passei pelo país inteiro. Rodei o Brasil todo, conheço quase todo o Brasil, como a palma da minha mão, trabalhando com jornalismo, sendo diretor de produção e programação de diversos canais, onde tinha-se que montar toda uma grade de programação para preencher o horário, né? E com Uhum. isso, claro, conheci, foi aí que eu entrei, através do entretenimento, entrei para o jornalismo e entrei para a política. Porque, claro, todos sabemos que 99,9% das emissoras de televisão do Brasil são de políticos, são de Sim, senadores, de deputados, de ex-senadores, e assim vai. Então, ou são de políticos ou são muito ligadas a algum político. Porque para conseguir uma concessão no Brasil
É muito difícil, uma concessão de radiodifusão. E nisso eu fui conhecendo um pouco da política e fui gostando disso, porque é o jogo do poder. E é um Uhum. jogo de poder que afeta a todos nós, a todo momento, Hermete, a todo instante. Mesmo quem diz, eu não gosto de política. Tá bom, cidadão, você pode não gostar, mas a política está o tempo inteiro na sua vida. O Quando tempo você sai inteiro. de casa, quando você vai para a rua, quando você paga uma conta de luz, que taxas extras tem naquela conta dentro da Uhum. sua cidade, a sua taxa de água e tudo. A sua vida é ligada à política, mesmo que você não goste. E eu passei a gostar de política. Eu também era uma pessoa que, não gosto de política, mas eu vi o quanto que é fascinante esse mundo. No início era fascinante, hoje em dia é desafiador, mais do que fascinante. Fazer hoje jornalismo e política, de política no Brasil, se tornou algo muito, muito arriscado devido a Muito. essa polarização que a gente está vivendo. Com E essa certeza, Fernando. polarização, isso, e essa polarização, Hermete, eu queria dizer que ela é extremamente benéfica. Essa polarização só está acontecendo porque o rei está nu. O rei Uhum. está nu. As Exato. pessoas descobriram, graças às redes de computadores, como nós estamos aqui, não é? Nessa rede mundial de computadores, através do YouTube, podendo expressar os nossos valores, o que nós pensamos, o nosso conhecimento, e o público acordou. O público cada vez menos assiste televisão e cada vez mais busca canais de conhecimento, assim como muita gente, claro, está começando a buscar o programa Raste uma Cadeira. E é por É, isso que eu digo, a polarização ela é muito positiva. Ela é positiva porque no mundo, não estou falando só do Brasil, no mundo inteiro, nós estamos vivendo uma situação que não tem mais jeito, você tem que escolher um lado. Não dá mais para ser neutro. Não dá mais para ser bonitinho e cheirosinho e dizer, ai, eu não gosto de política. Não tem mais isso. não Você tem mais tem, espaço para isso. claro, as pessoas têm que, no mínimo, entender o que está acontecendo, saberem da importância do voto, saberem da importância do que está acontecendo no mundo inteiro, em que guerra nós estamos. Essa grande guerra aqui é a guerra do bem contra o mal. A política hoje no mundo, não estou falando do Brasil só não, no mundo, é a grande guerra do bem contra o mal, Hermete. Eu concordo totalmente também, Fernando, porque você falou uma coisa interessante em alguns trechos que você mesmo disse, olha, eu não pensava em política e hoje eu acabei caindo no caminho da política e é a cereja do bolo. Acho que o jornalista hoje ele acaba caindo na política e todos nós, enquanto jovens, também tínhamos esse pensamento, pelo menos a maioria, de não querer se envolver com política ou até dizer para as pessoas e achava até legal, olha, eu não quero saber de política, mas realmente isso influencia a nossa vida. E o voto é que vai poder sempre balizar o que vai acontecer no país, o que vai acontecer na sua cidade, no seu estado, né? E até, já que a gente entrou de vez no assunto da política e da importância, né, Fernando? A gente começa falando das cidades, né? Porque temos assim as ramificações. Então a gente elege os vereadores e assim a gente não tem às vezes noção do que um vereador pode, o que pode acontecer, o que um vereador pode fazer ou não na cidade e quais são as consequências no estado e num país, né? O que você poderia falar para a gente das benesses que um vereador pode fazer numa cidade ou não? Bom, vamos lá, Hermete. Muito boa a sua pergunta. Tá? É uma pergunta ampla. O que acontece? Eu sempre digo para as pessoas: ninguém vota no Brasil. As pessoas votam no Brasil, votam no seu estado, votam no seu município e votam na sua zona eleitoral. Então, o voto, ele é um voto municipal, sempre, porque o cidadão brasileiro, que é cidadão de um estado, ele, em primeiro lugar, é cidadão de um município e sofre consequências positivas e negativas da política municipal.
O cargo de vereador é um cargo muito importante, porque é o cargo que legisla sobre a sua cidade, sobre a sua vida rotineira, o seu dia a dia, o seu transporte público, a sua coleta de lixo, aquele hospital que, quando você passa mal, tem que ir para ele. Você não vai no hospital do Brasil, você vai ao hospital da sua cidade. A Sim, educação, colégio dos seus filhos. Ele estuda num colégio do Brasil? Não. Ele estuda em um colégio do município, uma escola municipal, às vezes estadual, mas dentro do município. E qual é o papel do vereador? É fiscalizar, principalmente é fiscalizar o ente político do executivo, para saber se o dinheiro está sendo bem alocado, se as uhum, políticas públicas são coerentes, se estão fazendo bem ou não para a sociedade, se o que o prefeito está entregando é o melhor que ele pode, se o prefeito está realmente ouvindo a população, os anseios da população. E é para isso que o vereador serve. O vereador é a base mais próxima do eleitor. Por quê? Nas eleições municipais, o vereador é aquele que vai à sua casa, é aquele que toma um café. O governador não vai à sua casa tomar um café, mas o não, vereador vai. Então, o vereador vai, ele conhece sua família, a princípio deveria ser assim, conhece a sua região, conhece os problemas da sua região e se compromete a lutar para melhorar estas situações para toda a sociedade, cada um dentro da sua área de conhecimento. Então, o vereador ele legisla, ele cria as leis municipais para que o cidadão viva melhor ou pior. Quantas vezes um vereador vota mal, vota porque foi puxado para aquele voto por algum interesse pessoal, porque ele quer mais cargos na prefeitura? Em sim. municípios é assim. O vereador vota o que o prefeito quiser. O prefeito dá mais 100 cargos para ele põe os apaniguados dele ali na prefeitura, que é o que mantém e sustenta o curral eleitoral dele, e ele faz qualquer barbaridade contra a população. Ou deixa de fiscalizar, né, o executivo, né, o poder executivo, até porque ele queira alguma vantagem posterior. Já vi isso acontecer. Posterior e imediata. A, Ou imedi imediata. a imediata é sempre ficar bem com o prefeito e ganhar alguma vantagem. E posterior é ele conseguir não fazer, não estar efetivamente fazendo aquilo que se comprometeu, que é o bem da sociedade, com quem ele se comprometeu. Ele foi na sua casa, ele se comprometeu a fazer, mas ele prefere colocar 100 famílias debaixo do braço dele, debaixo da asinha dele, porque o prefeito deu essa vantagem para ele, e ele mantém, só com 100 famílias, ele mantém, no mínimo 500 votos. É assim que acontece. E é É. o poder que ele passa a exercer de, poxa, se alguém na sua família tiver um problema de saúde, me liga. Eu vou lá no hospital e resolvo. Não é essa a função do vereador. Isso que eu ia comentar agora. É muito comum você ver o vereador confundindo as atribuições próprias do cargo, porque ele acaba fazendo favores para os contribuintes e não cabe ao vereador fazer esse tipo de coisa. Né? Ele tem que, como você está dizendo, fiscalizar o executivo, os gastos, legislar, e não pegar um probleminha pequeno, pessoal, e tentar resolver. Isso não é papel de um vereador. Você e sua mãe sabem bem. Todos são iguais perante a lei. Você e sua mãe são advogados. E todos são cidadãos iguais perante o poder público. Não tem que ter ninguém dentro de uma sociedade com benefícios. E é o que a gente mais vê hoje no Brasil, porque nós estamos vindo aí de décadas de politicagem. Nós estamos vindo de décadas de politicagem. E é isso que faz mal. O cidadão vota porque ganhou um milheiro de tijolo, ganhou uma caixa d'água, ganhou uma chapa, né, uma dentadura. Eu vi muito disso no Nordeste, trabalhei anos
pelo Brasil inteiro com campanhas políticas, já vi de tudo acontecer. Então, as pessoas votam porque tem algum benefício próprio e depois são esquecidos pelo poder público. Porque até o vereador que promete alguma coisa ou que dá alguma coisa antecipada, isso é compra de voto, isso é crime, deveria ser crime. Crime que eu digo é crime, mas deveria ser crime colocado como crime, denunciado como crime. Mas é claro que o beneficiado não vai denunciar o beneficiador, né? Só que o que acontece com esse pobre cidadão? Depois ele vai lá no agente político dele, no vereador, e fala: pô, vereador, estava contigo o tempo inteiro, estava contigo. Pô, eu preciso aqui de um carguinho lá na educação para minha mulher, para minha filha, para minha cunhada. E ele fala: meu irmão, já te paguei. Lembra daquele milheiro de tijolo? Eu já te paguei, meu irmão. E esse mesmo indivíduo, por mais que ele fique chateado com o que ouviu, ele continua na esperança de, pelo menos daqui a 4 anos, já que ganhou um milheiro de tijolos, ganhar um milheiro de telha. Ou ganhar a caixa d'água. E assim a nossa política vem nessas décadas sendo extremamente uma prática nefasta contra a população. E a população, graças a Deus, Hermete, está acordando, sabe? Eu fico tão feliz, quando eu vejo em todo o Brasil pessoas simples, o pedreiro, um servente, uma pessoa que trabalha na base da sociedade, sabe? Entendendo o que está acontecendo, Parece que uma grande parte, graças a Deus, uma grande parte do nosso povo acordou. E vai acordar ainda mais agora, porque 2024, como falamos aqui no início, é um ano das eleições mais importantes para o Brasil. Não Não dá pode para. acontecer, né, Fernando, o que aconteceu na eleição passada. Não pode acontecer. Que, assim, foi o número de abstenções, o número de votos em branco, votos nulos, né? Então, a gente não pode deixar com que isso ocorra na mesma dimensão, na mesma proporção. Nesses últimos anos, a população realmente tem se informado mais por canais mais isentos, mais sérios. Queria que você também comentasse disso, né? Sobre isso, porque a população está percebendo que tomou uma decisão errada e precisa fazer agora a correção de curso, né? Esses votos em branco, esses votos em nulo e as abstenções tiveram um peso enorme nas últimas eleições. E eles têm sempre, né? A gente chama de BAN, brancos, abstenções e nulos. Esse é o principal fator do Brasil não andar para frente, tá? Pensem comigo, você que é eleitor em qualquer lugar do Brasil, porque esse programa vai atingir pessoas de cidades do Brasil inteiro. Então vamos lá, vamos fazer um exercício de raciocínio e pensamento. Você não vai votar. Porque eu prefiro ir à praia, porque é feriado, porque eu vou para a cachoeira, porque eu vou para a casa de campo. Lembrem-se sempre que aqueles que querem se beneficiar da máquina pública, aqueles que não querem o bem da sociedade, que querem apenas o seu próprio bem, porque tem um acordo lá com o candidatozinho. O candidatozinho já prometeu, e nem sempre promessa de candidato é firme. Aliás, o que mais tem é candidato mentiroso, que promete e não cumpre. Mas, independente de cumprir ou não, entendam que quem tem alguma promessa vai para as urnas votar pelo seu próprio interesse e não pelo interesse da sociedade. E a maior parte das pessoas que criam o BAN, que é o brancos, abstenções e nulos, são as pessoas mais importantes. A gente tem visto um fenômeno. Diga. São as mais importantes. A gente percebe isso claramente. Nós temos visto um fenômeno muito importante na sociedade, que é o decréscimo dos brancos, abstenções e nulos.
os velhinhos, os idosos, vão de bengala votar. Aleijados, pessoas que têm deficiências físicas, fazem questão de ir votar, porque eles sabem aonde o calo dói, porque eles Uhum. sabem o que eles querem da cidade para deixar para os seus filhos e netos e para eles próprios, em termos de saúde, da educação de filhos e netos. E assim vai. Essas pessoas já acordaram há muito tempo, os nossos idosos já acordaram. O que a gente tem é uma juventude, lamentavelmente, emburrecida. Quando eu digo emburrecida, não estou querendo tratar mal ninguém, nem chamar ninguém de burro. Esse é um efeito da máquina. A máquina Uhum. quer transformar os jovens em pessoas fora da linha. Eu quero saber da dancinha do TikTok. Eu quero que aquela minha dancinha, aquela minha rebolada atinja 1 milhão de pessoas. E quando eu digo pessoas idiotizadas, não estou chamando ninguém de idiota, não estou querendo ofender as pessoas. É porque Uhum. o sistema faz questão de idiotizar essas pessoas. O que eu chamo de idiotizar? É fazer com que a pessoa pense que a política é algo que ela não precisa interferir. Basta que o Isso. inteligente, o espertão, que quer fazer o público de idiota, quer fazer o cidadão de idiota, consiga manipular isso. Então, os brancos, abstenções e nulos, para mim, são a pior covardia numa eleição. Cidadão que preza pela própria vida, preza pela família, pela sua família, não importa se é tradicional ou não, mas que se importa com aquela vozinha que tem uma doença e que pode e vai precisar do hospital, esse jovem tem que ir votar. Tem que votar pelo bem da família, pelo bem do transporte público que leva o pai e a mãe para o trabalho, pelo É, bem. Diga. o jovem, né, não vamos falar só dos jovens, né, a população em geral está entendendo, né, o papel que lhe incumbe, que é um papel fundamental nessa nossa democracia. Inclusive, uma das coisas que eu percebi nos últimos 6, 7 anos é que a população se conscientizou que ela deve fiscalizar o candidato que ela própria indicou, que ela própria elegeu, ou até que o outro coleguinha lá elegeu. Então tá havendo sim essa fiscalização, precisa ser mais. Não sei o que você acha a respeito disso, Fernando. É papel fundamental do cidadão não só fiscalizar em quem votou, mas fiscalizar todos os outros votos, toda a movimentação da Câmara, todas as reuniões que são feitas, fiscalizar o executivo, porque quem que A pode? Câmara, a Câmara do meu município é atravessando a rua aqui do estúdio. Então, Então, é toda isso. semana, olha, tá A tendo uma população. movimentação. Olha, aqui na minha cidade está tendo uma movimentação grande nesse sentido. O pessoal vem aqui nas assembleias, o pessoal faz pressão, viu, Fernando? É esse o papel do cidadão. É exatamente esse o papel do cidadão. E esse cidadão que vai para a Câmara e acompanha o que está acontecendo, sabe muito bem quem são os políticos que estão lá. Sabe muito bem quem são aqueles que têm que ser retirados urgente, agora, nessa próxima eleição. Ser vereador não é profissão, não. Não. Ser vereador é meta, é compromisso. Então, aqueles que não têm compromisso, que uma hora votam aqui, outra hora votam ali, e que não votam o que a população realmente precisa, tem que sair. Fora aqueles de esquerda, a legítima esquerda, que sempre votam contra a população, sempre querem taxar mais, sempre querem piores serviços, sempre querem mais apadrinhamentos, tudo para os deles, nada para a sociedade, cidadãos de classes diferenciadas, os amigos do rei e a grande plebe, aquele que só tem o direito, dever
e a obrigação de pagar impostos e pagar muito caro por um péssimo serviço e pelo descaso destes vereadores, esses que votam errado, esses que votam de acordo com seus interesses próprios. Nessas eleições de 2024, nós, no Brasil inteiro, temos que tirar todos os candidatos que não são sérios, comprometidos com a sociedade. Claro que eu não estou falando aqui para um esquerdista tirar o esquerdista. Isso nunca vai acontecer, porque eles não vão fazer isso. São até aqueles que vão votar sempre, né? Mas eu estou pedindo para o cidadão em todo o Brasil observar o pessoal do centrão. Esse centrão Hum, fisiológico. Uma hora está hum. aqui, outra hora está ali, uma hora está aqui, uma hora está ali, mas nunca estão do lado da sociedade. Sempre estão do lado dos interesses próprios. Nessas eleições, nós temos, em todo o Brasil, que escolher os melhores candidatos. Sabe como é que escolhe o melhor candidato? Sabe, Hermeto? Como? Então vamos lá. Tem um segredo simples. Quem é a pessoa na sociedade? Porque o vereador, como representante da sociedade, ele faz parte da. E essa é a vantagem do vereador. Nós conhecemos ele, olhamos andando na rua, sabemos onde ele almoça, onde ele janta, quem é a família, se a família é boa e se não é, o que a família já fez, se a pessoa é pai de família, se a pessoa é honesta, se a pessoa não está por aí devendo, não está pelos bares só se encaixaçando e falando sobre o poder, gargantando sobre o poder que acha que tem. Aliás, tem, porque o povo deu esse poder a ele, embora ele use de forma indevida. Tá? Mas então, a escolha do bom político, agora em 2024, é observação. Quem é essa pessoa? O que ela faz para a sociedade? O que ela representa? Não só para mim, porque todo mundo fica olhando para o próprio umbigo, representa para a cidade. Então, aí nós vamos saber quem nós temos que tirar e quem nós temos que colocar. Não adianta se aventurar. Ah, porque é amigo do meu primo, porque a minha sogra vai ter um carguinho na prefeitura se esse ganhar. Não, nós temos que saber quem vai lutar pela cidade, por toda a sociedade. E não Tem um por um movimento ou por outro. grande aí, já vem de alguns bons anos também, do pessoal votar em candidato caricato. E eu fico muito triste com isso, cara, porque eles votam em candidatos caricatos e eles dizem que é uma forma de protesto. Como pode ser uma forma de protesto votar num tiririca da vida? Engraçado, você citou o Tiririca, quando você começou a falar do caricato, pensei nele. Vejam Na bem, hora, porque ele foi Tiririca, emblemático. vamos lá, Nossa, Tiririca, emblemático. além de ter sido emblemático, qual o partido dele? É o PL. É o mesmo partido do Bolsonaro. E ele, mais de 80% dos votos dele são contra as diretrizes do PL, as diretrizes conservadoras. Ele é um infiltrado da esquerda dentro do próprio partido. E aí que a gente também tem que tomar cuidado. É o partido que diz quem é a pessoa? Em alguns dos casos é. Quem vem pelo PT, PSOL, e assim vai, esses partidos vermelhos, nós já sabemos quem são. De cara, só pelo partido que escolheram. E aí nós temos o partido de centrão, que é aquele que fica em cima do muro, e nós temos os partidos conservadores. Tá? Embora o Tiririca seja de um partido conservador, ele entrou numa época em que ainda não era conservador. Ele Sim. entrou exatamente o voto de protesto. Eu sou uma pessoa que lembro muito bem do voto de protesto, que era quando o voto era no papel ainda. Vou citar um caso emblemático do Brasil. Logo depois que quiseram criar a urna eletrônica para você não poder mais escrever em cédula. No Rio de Janeiro, ganhou o Macaco Tião. O Meu Macaco Deus. Tião era o macaco. Você conhece a história? Já ouvi essa história, mas é bom contar pro pessoal saber. O Macaco Tião era um macaco muito especial no zoológico do Rio de Janeiro, porque o público ia, começava a rir e tal, fazia barulho.
E ele jogava, desculpa o termo aqui no programa, é um programa da família, mas não tem o termo, ele jogava merda nas pessoas. Ele ficava na mão e jogava nas pessoas. Então, foi um voto de protesto, tipo jogar fezes na própria política. Não adiantou muita coisa, porque ficou só um voto de protesto. E quando alguém faz um voto de protesto como esse, está ajudando o sistema a se perpetuar no poder. Então, Porque o você falou uma sistema está coisa se lá atrás, Fernando, que foi o seguinte, que é benéfica a polarização que está havendo hoje em dia. Eu vi esse movimento também acontecer lá nos Estados Unidos, chegou um pouquinho depois aqui no Brasil, sempre vem, né? O Brasil copia bastante coisa lá dos Estados Unidos e veio essa polarização. E assim, em que sentido ela pode ser benéfica? Queria entender essa tua colocação, queria explorar um pouquinho mais essa parte aí. Porque a gente vê familiar brigando com familiar, amigos brigando com amigos, né? Então queria saber a tua opinião sobre isso. Claro, as divergências elas são parte da democracia, tá? Você citou aí parentes brigando e tal. A democracia é a arte do contraditório, de aceitar as ideias convergentes. Então, e divergentes também, claro. Mas, quando eu digo polarização, eu não estou dizendo das brigas familiares, tá? Eu estou querendo dizer da polarização entre esquerda e direita, o que não deve fazer uma família brigar, claro que não. É triste, eu vou te dizer, é triste ter na família, na minha família, alguém que vote numa esquerda, é triste de ver. Mas eu vou sempre respeitar porque é um parente meu, mas não vou concordar nunca com ele. E normalmente, por que as brigas acontecem? Porque a gente tenta ter uma discussão civilizada, saudável, apresentando fatos, enquanto que esses só vêm com narrativas. É como a gente se sente, as brigas acontecem por causa disso. Numa discussão que a democracia é isso, é o diálogo dos opostos, né? O respeito e o diálogo. Normalmente essas pessoas de esquerda, elas se comportam como pombos jogando xadrez. Jogam as peças para todos os lados, cagam no tabuleiro e vão embora, dizendo que ganharam o jogo. Então, é aí que começa, porque são pessoas que aprenderam pequenas frases, pequenas palavras, pequenos conceitos, mas não estão abertas a refletir de verdade sobre o que está acontecendo na própria cidade. Sim. Elas não estão preparadas para uma crítica de, poxa, então tá, você votou, mas olha o que o seu candidato está fazendo. Olha só, isso aqui é besteira, isso aqui é ruim contra a sociedade. Só que eles vão sempre defender. Mas, então, a polarização benéfica, que eu digo, não é a da briga de família, até porque eu sou contra. Eu acho que a gente tem que até respeitar a ignorância alheia. Ignorância também deve ser respeitada. Então, eu tenho um parente que vota errado. Vou respeitá-lo. Vota errado, vou fazer o quê? Mas quando eu digo que a polarização é benéfica, é porque o mundo chegou num ponto que foi a internet que nos deu isso, onde a verdade vem à tona o tempo inteiro. E está todo mundo enxergando. E nós já descobrimos que só existem dois polos, o bem e o mal, o certo e o errado. A vida é feita disso. A vida é feita do certo e do errado, do bem e do mal. É tudo polarizado. A vida é polarizada. Ou Uhum. você é bom ou você é ruim. Não tem meio termo. Acho que Não tem acabou como ser. expondo quem falava uma coisa e fazia outra. Digamos assim. Exato, Acabou expondo essa exatamente. polarização. E expôs. E a polarização está no mundo inteiro. Nós vimos aí, eu não vou citar algumas coisas aqui, até para o canal não cair, a polarização está aí o tempo inteiro. A sociedade virou marionete. Marionete de quem? Da grande imprensa. A grande imprensa é paga por quem? Por quem quer o mal. A grande imprensa, ela é um agente de propaganda. Não é mais uma imprensa idônea, isenta, como aquela que eu conheci. Hoje são instrumentos de propaganda. E a própria imprensa leva à polarização, porque o cidadão não aguenta mais olhar, ver um fato. É um fato.
Não tem o que negar, viu? E aí vem a televisão e distorce aquilo. Ou como o nosso próprio presidente Lula disse, o que nós precisamos é construir uma narrativa para o Brasil, porque o poder da narrativa é muito grande. Ele não está preocupado em construir um bom governo. Ele está preocupado em construir uma grande narrativa e tem o apoio da imprensa. Aí a sociedade vê o contraponto disso, que é a verdade, estampada na tela do seu celular, do seu computador, da sua TV, quando você está usando o stream, né? E você está vendo a verdade e percebe que existe um conluio para que a verdade não apareça, para que mintam sobre aquilo que é óbvio, é claro que polariza. E todo mundo percebeu. Ou é do bem, ou é do mal. Ou é bom, ou é ruim. Ou é direita, ou é esquerda. Ou quer o bem da sociedade, ou quer o bem próprio. É simples assim. E é por isso que, dentro dessa polarização, nós estamos num novo movimento que é da rejeição do centrão, esse centrão fisiológico, desses partidos de aluguel. O que é o centrão fisiológico? De aluguel na sua cidade, seja qual for do Brasil, tem esse centrão de aluguel. São candidatos que vão vencer porque não estão nem de um lado nem do outro, muito pelo contrário, nem gosto dessa briga, eu quero o bem da sociedade. Eles se valem de não estar na polaridade nenhuma nem outra. E ficam com um discurso de que não me envolvo nisso, não. Eu quero o bem da sociedade. Eu vou sempre votar pelo que for melhor. Mas melhor para quem? Normalmente essas pessoas votam no que é melhor para elas, no que é melhor para o partido delas, no que é melhor para o projeto de poder que elas têm. E nunca no melhor para o povo. É só olhar, seja em qual cidade você esteja assistindo, veja o que está acontecendo na sua cidade. Quem é esse centrão fisiológico? Em que eles votaram? O que eles fizeram de positivo para a sua vida? Qual foi o voto deles que realmente ajudou a sua vida? Normalmente eles estão lutando pelo próprio poder, para terem benefícios do executivo. Então eles não estão olhando para a sociedade. Então, nesse ponto, a polarização ela é extremamente benéfica, porque vivemos um momento em que o rei está nu. O rei está nu. A verdade está estampada todos os dias para todos nós vermos. Só cai em ladainha hoje quem quer ou quem tem mau caráter. Porque se pesquisar minimamente, não cai em ladainha, não se deixa enganar por falsos defensores da sociedade. Essas pessoas que vão tomar cafezinho a cada 4 anos na porta da tua casa e que depois fingem que você não existe. É isso que acontece. E esse é o centrão, porque a esquerda não faz isso, não. A esquerda é sempre, ou quase sempre, fiel ao seu curral. Porque tem Sim. lá, estou aqui, eles dão os benefícios. Esse pessoal do Centrão não é nem de um lado nem de outro. E nós precisamos votar em pessoas, escolher candidatos. Imaginem, são mais de 5.700 municípios, são mais de 5.700 prefeitos, mais de 5.700 vice-prefeitos, mais de 57 mil vereadores. E é por isso que essa eleição é tão importante, porque é a eleição da base. Esta eleição vai determinar as eleições de 2026. O cidadão, esse ano, tem uma escolha fundamental para fazer: de que lado ele está. Então, cada um de vocês, quando for votar, pensem: de que lado eu estou? Se só existem dois. Só existem dois. Esqueçam o centrão. Você diz mudando a base, né, que é de vereadores e prefeitos e vice-prefeitos, você vai acabar influenciando a parte de cima da pirâmide. Claro. Por quê? Porque o vereador é aquele que está ali financiando, ou financiando não é o termo correto, mas ajudando aquele time de futebol, aquela agremiação, através de políticas públicas, e assim vai. Ele tem contato com a população o tempo inteiro, e ele influencia. Exemplo, um vereador que é do PSOL, ele vai influenciar aqui. Um Isso vereador que que é eu do queria PT. saber.
por exemplo, você pega lá um vereador que é conservador, né? Ah, Como que na maioria dos casos, como que funciona? Ele vai acabar se alinhando a um prefeito que também é conservador? Ou se o prefeito não for conservador, ele vai entrar em rota de colisão? A gente não sabe como é que é na prática isso, sabe, Fernando? A gente vê aqui algumas situações isoladas, mas na prática, seria correto dizer que seria melhor você eleger vereadores conservadores e também colocar lá no executivo um prefeito que seja conservador, iria facilitar a passagem dos projetos de lei, iria facilitar, inclusive, os decretos do executivo. É assim que funciona? sim, é claro, sempre ajuda. Se você tiver o executivo com a maioria do legislativo, vai facilitar. Quando eu falo a maioria coerente, a maioria querendo o bem da sociedade. Nós vemos prefeituras do PT que têm a maioria, tem o executivo, tem o legislativo. Só que são cidades, exemplo, diversas na Bahia, que estão afundadas. Maranhão, o pior IDH. Por quê? Porque estão na mão da esquerda, tanto do executivo quanto do legislativo. Então, quando a gente tem a oportunidade de um bom entrosamento entre legislativo e executivo, isso favorece muito a cidade, muito. Assim como termos um prefeito da cidade que seja coerente com o governo do nosso estado. E é por Uhum, isso, por exemplo, você está falando do estado de São Paulo, nós temos aí o Tarcísio. Olha como uhum. é importante ter um prefeito alinhado com o Tarcísio. Um grande homem de obras de execução, de fazer acontecer, porque ele faz acontecer. Tá fazendo acontecer. Está fazendo. Então, olha que importante. Agora, também tem o outro lado. Se a gente está numa cidade que percebe que quem vai ganhar não é um conservador para o executivo, poxa, fortalece ainda mais a nossa convicção de um voto coerente para o legislativo. Por quê? É a barreira que vai impedir o prefeito de fazer besteira. É aquela barreira de pessoas que não vão se vender para o projeto de poder de um prefeito, que distribui benesses de poder, distribui vaguinhas, carguinhos, sabe, dinheirinhos e pichulecos e coisinhas, vantagens. Então, se você vive numa cidade em que tem uma possibilidade do candidato a prefeito ganhar não sendo conservador, poxa, você tem que se esmerar cada vez mais em eleger uma bancada do legislativo conservadora, para impedir a sanha do possível prefeito. Só quem pode impedir e fiscalizar é o legislativo. O legislativo ele é fundamental, tanto quando nós temos um prefeito conservador e a bancada conservadora, para que a cidade evolua e ande bem, quanto para quando temos um prefeito de esquerda e uma bancada que tem que ser conservadora para bater de frente com ele. Fala, não, não, senhor, isso não vai passar porque não é o que a população quer. O meu voto é contra, porque o meu voto é sempre a favor da sociedade. Ah, É isso, Hermes. sim. Inclusive, a gente abordou aqui vários aspectos da importância das eleições desse ano de 2024, e a gente está chegando, viu, Fernando, na parte final aqui da entrevista, desse bate-papo, aliás, em que a gente, né, eu queria saber ah, o que você está achando das pesquisas eleitorais, né? O que que você já andou vendo, o que que você já escutou aí nos bastidores? Bom, eu vou dizer que eu adoro pesquisa eleitoral, adoro para ignorá-las. Porque pensem comigo. A pesquisa é paga por um grupo e, normalmente, esse grupo que paga é o que tem o melhor resultado. Vejam as últimas eleições pelo Brasil inteiro. Aonde que o Instituto de Pesquisa acertou? Eles só confundem. E nunca vieram a público pedir desculpas. Ah, erramos mais uma vez. Aliás, sempre erramos, eles sempre erram.
porque eles são pagos para gerar vantagem psicológica perante a população para um candidato. E é aí que nós vemos em diversos aspectos da política o tal do voto útil. O voto útil, não é? Por que vira voto útil? Porque a pesquisa diz isso. Exemplo, nós tivemos no Rio de Janeiro, Romário. Tivemos Voto o Felipe Martins, o outro Daniel Silveira. candidato também. Agora me fugiu o nome dele. Não, você está falando de Curitiba, Paulo Martins. Paulo Martins. Paulo Isso, Martins, em exatamente. Curitiba. Esse foi um caso assim escancarado. Claro, Esse exemplo. era para ele ser o senador. Aí colocaram como voto útil e ele perdeu. Então, olha, gente, sério. Quer um conselho de alguém? Ó, vou dar um conselho, é de graça. Eu acompanho política há mais de 30 anos. Sabe o que vocês devem fazer com o resultado das pesquisas eleitorais? Guardá-los. Guardá-los para amanhã também podermos cobrar dos institutos de pesquisa pelos erros que eles cometem e que não são erros. Na maior parte das vezes, são ações de manipulação da sociedade. Os institutos de pesquisa, na maior parte das vezes, estão tentando manipular a cabeça da população para movimentar a política para o lado que eles querem. É isso. Não confie em pesquisa. Sabe qual é a melhor pesquisa? Você que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil. A melhor pesquisa para município, né? É você votar em quem você conhece, de verdade. Quem você sabe que é honesto, sabe que quer o bem das pessoas, sabe que não vai se vender em hipótese alguma, que amanhã não vai estar envolvido em falcatruas, em crimes cometidos contra a população. Essa é a melhor pesquisa. É você olhar e saber, esta pessoa eu conheço o caráter, conheço a família, sei dos sentimentos dela, conheço a retidão e tenho certeza que não irá me decepcionar. Essa é a melhor pesquisa. Com certeza, Fernando. Poxa, espetáculo, cara. Espetáculo ter você aqui. Queria te agradecer de novo pelo tempo. Eu sei que você está num outro fuso horário. Aí são quase. Agora são 10 da noite aí, né? São 10 da noite. Então, cara, obrigado de coração. Você é um cara que entrou na nossa vida e está mudando a nossa vida, a minha vida pessoal, a vida da minha mãe. Então, deixo aqui meu grande abraço, esse agradecimento. Conte conosco para o que você precisar. E se você que está acompanhando o nosso canal gostou, a gente pede para você curtir, para você compartilhar e até se inscrever no canal. Gente, até a próxima. Muito obrigado. Eu preciso me despedir, Hermeto. Ah, então vai lá, Fernandão. Assim, a minha Depois eu despedida, faço aqui. ela justifica a minha entrada no programa, né? É verdade. E por que eu Aí vim eu para faço a esse outra parte. programa? Porque eu queria te dizer uma coisa, Hermeto, é o carinho que eu tenho pela Deise, sua mãe, doutora Deise. Lembrem-se desse nome, doutora Deise. Uma mulher séria, uma mulher honesta, uma mulher guerreira, que soube criar a família, soube colocar os filhos no caminho certo, que olha para a sociedade de uma maneira justa, porque é operadora da justiça. Porque é uma pessoa que é amiga minha e que eu sei que está criou esse programa com a melhor das intenções, que é a intenção de esclarecer para as pessoas os rumos que estão sendo tomados no nosso país e quais as melhores escolhas que nós podemos fazer. Então, eu aproveito, já que sua mãe não pode estar no programa, porque ela é pré-candidata e pela legislação não pode estar, eu aproveito para deixar aqui, Hermeto, um enorme beijo para sua mãe e dizer, doutora Deise, eu confio na senhora, eu sempre lhe disse, entre para a política, porque a política precisa de pessoas boas. E sua mãe, Hermeto, sempre relutou muito para entrar na política. Aliás, como a maioria das pessoas de bem, relutam muito para entrar nessa área da política. Então, eu espero, de verdade, que como pré-candidata na convenção ela
conquiste o lugar dela dentro do partido, que ela possa vir candidata, porque, caso venha, será uma excelente, excelente opção para São João da Boa Vista, tá? Porque é uma pessoa que eu admiro muito, não só ela, mas você sabe, a sua família inteira. Eu que te agradeço por estar aqui. Obrigado, Fernando, pelas palavras, pelo carinho, cara, de verdade. Eu espero que dê tudo certo com a pré-candidatura da minha mãe, depois com a candidatura. Espero que dê tudo certo. E Ó, se sua mãe conseguir vir candidata, ela é pré, né? Se ela conseguir, queria dizer, doutora Deise, conta com um amigo aqui, porque na vida, gente, agora recado para todo mundo, na vida, o grande segredo da vida é a gente identificar pessoas boas, pessoas do bem, trazer essas pessoas para próximo do nosso coração, da nossa amizade, e mantermos isso da melhor maneira possível, que é da maneira sincera, que é da maneira carinhosa e com respeito em primeiro lugar. E é isso que toda a sua família merece, Hermete. Respeito, porque têm dignidade e sabem o que fazem e são excelentes representações da sociedade da sua cidade. obrigado, Fernando, de novo pelas palavras, cara. Quem conhece a gente, conhece o nosso caráter, conhece a nossa lisura, conhece o carinho que a gente tem pelos amigos, pelos, né, até pelos clientes aqui do nosso escritório. Então, eu tenho certeza que se lá na frente tudo der certo, a minha mãe vai poder dar muita coisa boa para a cidade aqui de São João. Vocês Então, representam uma família que luta e trabalha por justiça. E isso é fundamental. sim, 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 sim. Não tem a palavra melhor. Você escolheu a melhor palavra, viu, Fernando? A gente vai. Eu acredito que minha mãe vai desempenhar um papel muito importante aqui na cidade. Eu acho que o melhor ainda está por vir. E Claro, obrigado claro. pelas palavras, viu, meu amigo? Muito obrigado. Carinho enorme por você, pela sua mãe e por toda a família. E para você, cidadão de qualquer lugar do Brasil. Vou dar o Tá? recado final aqui. Pense Então, muito bem. por favor, né, Fernando? Deixa, se quiser deixar mais algum outro recado, fica à vontade, viu? Não, eu vou deixar só um recado fundamental para todo cidadão brasileiro nesse momento, nessas eleições de 2024. Não se abstenham de votar. Vão para as urnas. Escolham com consciência os seus candidatos. Não votem nos mesmos que já prometeram e não fizeram. Não votem naqueles que vocês sabem que não vão fazer pela sociedade, que estão só trabalhando no seu projeto próprio de poder, que estão trabalhando apenas para melhorar a vida da sua própria família e da sua panelinha, do seu curralzinho eleitoral. Não, não aceitem tijolos, não aceitem telhas, não aceitem a compra do seu voto, porque o seu voto tem um valor imenso, imenso, muito maior do que um milheiro de telhas, muito maior do que um milheiro de tijolos. Porque depois que você receber esse milheiro, esse candidato não te deve mais nada e você vai levar isso na sua cara. Então, escolha com consciência, escolha as pessoas certas, independente da cidade que você viva, em qual lugar do Brasil você esteja. Escolha com consciência. Escolha o melhor para você, para os seus filhos, para a sua família. Se você é mais jovem, para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó, para a saúde da sua cidade, para a educação da sua cidade, para o transporte, para a infraestrutura, para tudo, tudo que envolve a política. Então fica aqui o meu pedido de todo o coração, sério, com uma esperança enorme. Eu sou um homem que vivo da esperança. E é por isso que eu opero política há tanto tempo. Sempre operei política pensando em que dia, em que momento isso vai mudar. Porque sempre foi péssimo. E nós estamos no momento de mudar. É agora. É 2024. As eleições mais importantes do Brasil. E a pessoa mais importante nessas eleições é você fazendo a diferença com o seu voto.
Obrigado a todo o Brasil. Obrigado, Fernando. Obrigado a você que ficou nesse bate-papo espetacular com o nosso convidado. Espero vocês no próximo programa. Arraste uma cadeira, pessoal. Um grande abraço, beijo no coração. Obrigado, Hermetes.